Paulo diz que Deus de antemão conheceu estas pessoas. A interpretação mais popular dessa passagem é que Deus lá na eternidade, Ele anteviu, Deus previu na sua onisciência quais seriam aquelas pessoas de entre a humanidade que tomariam uma decisão voluntária de aceitar o Evangelho e aceitar a Jesus e ser salvos. Então Deus previu, na presciência dele, Deus viu antes e Deus disse, bom, aqueles que vão aceitar Jesus de livre e espontânea vontade, esses então eu vou predestinar para serem o meu povo e eu vou fazer com que tudo colabore para o bem deles. Mas essa interpretação, ela não se sustenta, porque conhecer, tanto no Antigo Testamento como no Novo, é mais do que simplesmente tomar conhecimento dos atos ou das escolhas de pessoas. Há esse verbo conhecer, ou o conceito de conhecer, tanto no Antigo como no Novo Testamento, envolve um relacionamento íntimo, é um conhecimento pessoal de pessoas e não da decisão delas. Deixe-me dar para vocês alguns exemplos. No Antigo Testamento, por exemplo, abra aí em Gênesis capítulo 18, no verso 19, quando Deus está falando a Abraão, naquela ocasião em que ele desceu para destruir Sodoma e Gomorra, e Deus então disse as seguintes palavras a Abraão. Vamos ler a partir do verso 17. Gênesis 18, 17. É importante que você acompanhe, porque essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Quando elas ouvem falar da presciência de Deus, elas pensam que é Deus anteviu ou Deus viu quem haveria de acreditar ou de se converter, não é? Então, eu estou tentando mostrar que a ideia de conhecer na Bíblia é mais do que ter um conhecimento intelectual antecipado das atitudes de alguém. Começando aqui em Gênesis 18, 19, a partir do verso 17, disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o conheci. A nossa Bíblia traduziu como escolhi, não é? Mas no hebraico é conheci, porque eu o conheci, para que ordene a seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, etc. Os tradutores da nossa Bíblia, eles entenderam que o sentido do verbo conhecer aqui, que está no hebraico, é no sentido de conhecer pessoalmente, de chamar, de destacar para si. Daí o conceito de escolher. Tanto é que eles traduziram escolher, mas no hebraico está o verbo yadá, que significa literalmente conhecer, traduzido como escolhi. Ou você pode ver a mesma coisa em Amós, capítulo 3, verso 2. Amós é um dos profetas menores. A vantagem de você decorar os livros da Bíblia é exatamente essa, não é? Daniel, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias. Então, quando você tem de cabeça, fica mais fácil, mas eu já me perdi aqui. Amós, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu. Já passou, Amós é antes. Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Amós. Capítulo 3, vamos ler a partir do verso 1. Eu não quero chegar ao ponto e dizer assim, abra aí na página tal, né? É bom a gente decorar a sequência do... Capítulo 3, versos 1 e 2. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo... Agora presta atenção no verso 2. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos conheci. Está no hebraico. É o mesmo verbo, só que os nossos tradutores traduziram como escolhi, porque é esse o sentido. Deus conhece no sentido de que Deus toma conhecimento íntimo, se aproxima e chama. Daí a ideia de escolha. Você vai ver a mesma coisa no Novo Testamento, como a ideia de conhecer no Novo Testamento é mais do que conhecimento intelectual apenas. Abra aí em Mateus capítulo 1, verso 25. É a história de José e Maria, o nascimento de Jesus. Mateus 1, versos 24 e 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, Maria.
contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. É óbvio que conhecer aqui é ter relações sexuais. Mas qual foi o verbo que foi colocado aqui? Conhecer, porque ele indica exatamente isso, um conhecimento íntimo, uma aproximação. Daí, na hora, em vez de dizer assim, e José não teve relações com Maria, antes dela dar à luz o filho Jesus Cristo, então Mateus disse assim, José não conheceu Maria, quer dizer, conhecer como esposa, não é? Ou seja, ter relacionamento sexual íntimo com ela. Ou outro exemplo aqui em Romanos capítulo 11, verso 22, o próprio apóstolo Paulo, nessa mesma carta que nós estamos estudando, ele usa o verbo conhecer aqui. A expressão é similar à que nós estamos vendo no capítulo 8, verso 29. Vamos ler capítulo 11, 1 e 2 de Romanos. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Agora preste atenção aqui no verso 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ora, Paulo coloca aqui conhecer como sendo o oposto de rejeitar. O que é o oposto de rejeitar? Aceitar, querer, amar, obter, preservar. Então é óbvio que a palavra conhecer, como ela é usada tanto no hebraico quanto no grego, tem um sentido muito além de simplesmente tomar conhecimento intelectualmente, mas tem a ideia de experiência, contato, intimidade. E é nesse sentido, então, que eu estou dizendo a vocês que Paulo está usando o verbo aqui, voltando agora em Romanos capítulo 8, verso 29, quando ele diz assim, portanto, os que de antemão conheceu, ou seja, aquelas pessoas que desde a eternidade Deus escolheu, porque amou, porque quis. É um conhecimento íntimo, não é simplesmente que Deus assim soube que um dia elas existiriam e tomariam uma decisão por Jesus Cristo. Tanto é que a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma das versões populares que tem hoje da Bíblia, ela já traduz essa passagem como sendo escolhidos. Ela já traz escolhidos. Os que de antemão escolheu. Porque essa é a ideia do verbo conhecer aqui. É a escolha soberana de Deus. Não tem nada de presciência do tipo assim, Deus anteviu. Ah, pastor, mas a palavra presciência não aparece na Bíblia. Aparece, por exemplo, em Atos, se quiser ver. Vamos ver aqui, Atos capítulo 2, verso 23. Quando o apóstolo Paulo diz assim, vamos ler do verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Aí ele diz, sendo este Jesus entregue a vocês, para que vocês o matassem, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Aqui está muito claro que o desígnio, que é o propósito, a intenção, e a presciência de Deus são uma e a mesma coisa. De acordo com determinado desígnio e presciência de Deus. O E aqui, que junta desígnio e presciência, não está simplesmente, não está funcionando como uma conjunção aditiva, adicionando mais sentidos a um sentido dado, mas ela funciona como uma conjunção explicativa, que no grego a gente chama de rendíades. Tipo assim, Deus deu à igreja pastores e mestres. Não são duas coisas diferentes. Paulo, quando diz isso em Efésios 4:11, ele está dizendo, Deus deu à igreja pastores que também são mestres. Então aqui é a mesma coisa. Desígnio e presciência é a mesma coisa e se refere ao propósito eletivo, salvador e determinante de Deus.